Boa noite. Gostaria de começar o programa de hoje respondendo as perguntas encaminhadas à nossa produção do programa da última quinta-feira. Para começar, responder a Rosana Goulart. Ela nos enviou um e-mail perguntando como financiar o seu curso superior. Rosana, primeira coisa que você deve fazer é procurar a secretaria da sua faculdade, verificar se é uma instituição credenciada junto ao MEC. Depois você pode obter outras informações junto ao próprio MEC. Tem telefone e tem internet. Anota aí. Telefone 0800 616161. Internet www.mec.gov.br. Quero agradecer também ao Roberto Alcântara dos Santos. Da mesma forma, Valdir de Maringá, no Paraná. Você que ainda não participou do nosso programa, você pode telefonar, pode participar por e-mail ou enviar um fax. Fique agora com Visão Nacional. Hoje ele tem a participação do deputado federal Michel Temer, que é presidente da Câmara dos Deputados. Fique conosco. Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o deputado Michel Temer, que é presidente da Câmara dos Deputados. Boa noite, deputado. Boa noite. Para começar, quais são os grandes projetos do ano 2000, para o ano 2000, da Câmara dos Deputados? Olha, você sabe que nós pretendemos também, nesta sessão legislativa, neste ano, lançar mais uma agenda positiva. Você sabe que no ano passado nós lançamos uma agenda positiva composta de 3 itens básicos, que era a reforma do Poder Judiciário, a reforma tributária e a limitação das medidas provisórias. Neste ano, acho que basicamente o que vamos pretender é estabelecer uma regração sobre o Código Civil. O Código Civil está em fase final de elaboração na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado Federal e é muito importante para o povo, porque ele, na verdade, rege as relações contratuais entre as pessoas, as relações de natureza pessoal, de modo que um dos objetivos é concluir a votação do Código Civil. O outro, um pouco mais complicado, é a chamada reforma política. Você sabe que nós pretendemos levar adiante a reformulação política do país desde o instante em que liquidemos a reforma tributária e a reforma do Poder Judiciário. E esta reforma política pode eventualmente até começar com um tema básico, que é o tema do sistema de governo, que é o tema do parlamentarismo ou presidencialismo, para depois fazer as várias modificações. Se eu fosse, digamos assim, elencar os 2 principais projetos, eu diria que são estes. Há um outro projeto que está em andamento, que eu pretendo também incluir na pauta desta agenda positiva para esta sessão legislativa, que é a regulamentação do sistema financeiro. É algo que vem há muito tempo tramitando pela Câmara, sem que tenha havido solução. Então eu tenho a impressão que se nós cumprirmos estes temas, ao longo dessa sessão legislativa, nós já teríamos obtido sucesso. Eu devo dizer, quero até acrescentar o seguinte, há pouco tempo atrás nós constituímos também um grupo de trabalho incumbido de estudar e propor fórmulas para a transposição das águas do Rio São Francisco. Quer dizer, o que é que eu fiz? Eu criei uma comissão integrada por deputados dos vários estados envolvidos, porque há estados que querem, há estados que acham que se fizer essa transposição vai prejudicar o seu estado. Então eu reuni a todos num grupo só e eles estão tentando encontrar o meio termo. E naturalmente coloquei até deputados aqui do Sudeste, aqui de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque este problema da irrigação definitiva do Nordeste é um problema que interessa a todo o país, é um problema nacional. Desses 2 projetos mais importantes, a questão do judiciário e da reforma tributária, parece que o judiciário está mais avançado. Está. Essas dificuldades da reforma tributária, o senhor acredita que ela vai avançar no ano 2000? Eu acho Mesmo que sim. Com as eleições municipais? Eu acho que sim, pelo seguinte, os pontos principais já foram até solucionados, Nós logo estamos entrando em fase de votação da reforma no plenário da Câmara, não é? No ano passado, quando eu falava da reforma tributária, eu falava como um anseio nacional. Quer dizer, todo lugar que eu ia, só se falava desta busca
de uma reformulação do sistema tributário no país. Não havia Federação de Indústria, Associação Comercial, sindicatos que eu fosse, em que eu não fosse aplaudido exatamente no momento em que eu dizia, vamos fazer a reforma tributária. E vários pontos polêmicos foram solucionados. Eu creio que nós vamos aprová-la no Congresso Nacional em definitivo deste ano para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2001. Essa preocupação, hoje, o governo de São Paulo, inclusive o governador Mário Covas, tem uma preocupação grande, porque o estado de São Paulo, por ser o maior, ele está perdendo muito com a guerra fiscal. Isso também vem ajudar, é mais uma pressão para a realização da reforma tributária? Sem dúvida alguma, a guerra fiscal não é boa para ninguém, não é? Ela acaba criando um atrito, digamos, institucional entre os estados que não é útil para o país. Se nós tivermos, como a reforma está pretendendo, a eliminação da guerra fiscal, mas naturalmente com compensação para os estados economicamente mais carentes, né? Eu acho que nós podemos aprová-la sem nenhum problema, porque qual é a razão da guerra fiscal, né? A razão da guerra fiscal é exatamente a disparidade regional entre os vários estados. Então o estado que é mais pobre, muitas vezes, ele fornece incentivos que o estado rico, muitas vezes, não precisa fornecer. Então isso, de alguma maneira, é mais ou menos injusto, porque é claro que as indústrias iriam desejar vir apenas para os estados ricos. Agora, a guerra fiscal cria uma outra distorção. É que ela cria, primeiro, ônus para os estados que dão estes incentivos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, passa a ser uma concorrência, neste ponto, um pouco inadequada com os estados já desenvolvidos. Então, o que é preciso fazer? Você elimina a guerra fiscal e estabelece um sistema de incentivos que não prejudique os estados mais pobres do país. O senhor falou que o outro projeto que tem aí é a transposição do Rio São Francisco. Nós estamos falando de guerra fiscal. Pensando aqui em guerra das águas, parece que a Bahia não quer fazer a transposição das águas do Rio São Francisco. É verdade. Qual é essa preocupação? A bancada baiana tem realmente muita preocupação de que ela perca as águas do Rio São Francisco. É uma preocupação legítima, né? Mas qual é a hipótese que está sendo levantada? E, evidentemente, eu não sou técnico no assunto, eu sei que o senador Fernando Bezerra, ministro da Integração Nacional, já promoveu a todos os estudos, e esta comissão que eu constituí, vai ajudá-lo nesse trabalho. Qual é a ideia principal? É revitalizar o Rio São Francisco de uma tal maneira que, transpostas as águas, ele esteja tão revitalizado que não haja nenhum prejuízo para nenhum estado onde o Rio São Francisco corre, né? A ideia não é você, porque aí é aquela história de vestir um santo e desvestir o outro, né? Não é isso que se quer. O que se quer, e daí a razão deste grupo de trabalho, daí a razão do trabalho do ministro Fernando Bezerra, é exatamente encontrar o meio termo. Você irriga, você consegue levar as águas para todos os estados onde as águas faltam, mas sem tirar água dos estados onde o Rio São Francisco já as fornece. Quer dizer, você revitaliza o São Francisco e fornece água para os demais. Perfeito. Pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Quem vai levar? É o negócio da China. Baratinho, baratinho. Comprar mercadorias de origem desconhecida e sem nota fiscal é mais barato. Mas às vezes o barato sai caro. E quem compra um produto pirata pode afundar num mar de preocupações. Sem a nota fiscal, a gente vai reclamar com quem? A nota fiscal, além de garantir os direitos do consumidor, significa impostos. Dinheiro que vai para os cofres públicos e se transforma em obras e serviços para toda a comunidade. Agora você já sabe, quem compra produtos piratas e sem nota fiscal, acaba chamando o urubu de menor, Para garantir seus direitos, exija a nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o deputado Michel Temer. Deputado, nesse segundo bloco eu gostaria de começar o senhor respondendo uma pergunta do telespectador. Senhor presidente Michel Temer,
Dado que as receitas que financiam a folha de pagamento dos poderes é a mesma, o senhor acha justo que tenhamos para cada poder um subteto distinto? Olha, você sabe que eu tenho sustentado a tese de que, em primeiro lugar, cada poder deva fixar o seu teto. Acho que isto está muito em consonância com o princípio da separação de poderes. Mas, evidentemente, é preciso uma certa simetria. Quer dizer, essa simetria sempre foi adotada pelos nossos textos constitucionais, não é? Normalmente, os vencimentos são parificados, ou buscam esta parificação entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso atende até a um princípio da justiça social. Quer dizer, se as funções são assemelhadas ou mais ou menos têm as mesmas responsabilidades funcionais, acho que a remuneração deve ser a mesma. A ideia do subteto não pode invalidar este critério de justiça social a que acabei de aludir. Deputado, a gente até conhece essa posição do senhor com relação ao subteto, mas nós devemos ter umas dezenas de emendas com relação ao subteto. O senhor acredita que essa posição do senhor seja vencedora, a majoritária, e que esse projeto seja votado no ano 2000? Eu acho que será votado neste ano. E há uma tendência muito grande por esta opinião que eu acabei de expressar, né? Quer dizer, eu tenho ouvido no Congresso Nacional manifestações nessa direção. Eu acho que a solução vai, pelo menos, caminhar por aí. Deixar um certo equilíbrio, cada esfera de governo com o seu teto, com a sua limitação, sim, e respeitando essa equivalência entre os profissionais dos três poderes. É mais ou menos essa. É mais ou menos isso. Okay. É claro que haverá um teto, digamos, nacional, né? A ideia do teto nacional ainda subsiste. Para corrigir as anormalidades. É isso. Um teto nacional que depois importará no mesmo teto para os estados federados e para os municípios. Ok. Pensando em funcionalismo também, a contribuição para inativos e pensionistas, como o senhor vê essa questão? É um tema difícil. É um tema que sempre foi difícil aprovar no Congresso Nacional, não é a primeira vez que esse tema chega ao Congresso. Há uma grande dificuldade, o governo sabe disso, nós todos sabemos disso. Toda vez que você vai mexer nos direitos dos aposentados, dos inativos, a resistência no Congresso Nacional é muito grande. Eu não sei realmente o que é que vai acontecer. Houve momentos em que o Congresso Nacional acabou aprovando muitas matérias que são, digamos assim, impopulares, mas foram momentos em que havia crises internacionais que estavam repercutindo negativamente no país. Não foram poucos os líderes, por exemplo, que ao votarem disseram: olha, embora cortando um pedaço da minha carne, eu voto a favor. De modo que muitas e muitas vezes o Congresso Nacional responde, digamos assim, às necessidades daquele momento. Então, no caso dos inativos, eu confesso a você, eu não sei o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que é uma matéria sempre tratada com muita resistência no Congresso. Perfeito. Com relação aos outros projetos de reforma, a questão do judiciário, o que pretende com essa reforma do judiciário? Nós avançamos muito, né? A reforma do judiciário foi outra que está, na verdade, desde 1992 no Congresso Nacional. Eu resolvi apanhá-la pela mão e agora nós aprovamos no plenário, né, a reforma do judiciário, e ficou de bom tamanho. Quer dizer, ela estabeleceu, só para dar algumas informações, ela estabeleceu um Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão, digamos assim, externo ao Poder Judiciário, com a função de acompanhar a atividade do Judiciário sob o foco administrativo. Este Conselho Nacional de Justiça, que é integrado por juízes, desembargadores, ministros, advogados, representantes da sociedade, apenas poderá se reunir para verificar eventuais impropriedades administrativas que estejam ocorrendo no Judiciário, e veja bem, com a participação majoritária de membros do Poder Judiciário. Mas é um conselho externo. Esta é uma das primeiras novidades. A segunda novidade é a chamada súmula vinculante, que remanesceu apenas no Supremo Tribunal Federal. E, a meu modo de ver, até bem, porque o Supremo Tribunal Federal é o órgão incumbido de controlar a constitucionalidade das leis. Então, muitas e muitas vezes, e até devo dizer que o maior número de ações é do próprio poder público, né? O poder público é que
recorre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes em teses já superadas nos tribunais. E isto, primeiro, dificulta a ação do tribunal. O tribunal se volta para o julgamento dessas ações e, portanto, retarda o julgamento das demais ações. Ora bem, no instante que o Supremo Tribunal Federal sumula uma determinada decisão e os tribunais ficam vinculados a essa decisão, aliás, não apenas os tribunais, mas também a administração pública, o número de litígios tende a diminuir. Como o número de litígios tende a diminuir, a possibilidade de uma justiça mais rápida, mais veloz, se acentua, né? Então, esta também é uma novidade, me parece útil, desta reforma. Como é útil também a chamada arguição, hoje chamada arguição de repercussão geral, no passado era chamada de arguição de relevância. Mas não é uma arguição de relevância, e aqui a questão é um pouco técnica, né? Mas convém dizer o seguinte, muitas e muitas vezes, você pode interpor um recurso chamado recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, onde você vai arguir uma matéria constitucional. Ora, o número de recursos é infindável. O Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, às vezes tem que julgar 150 mil questões no ano. Quer dizer, não há quem tenha condições para fazer isso e fazer bem, né? Então, o que acontece com este recurso extraordinário, com a arguição de repercussão geral, que será definida na lei, nós acordamos que haverá uma lei dizendo o que é a repercussão geral. Por exemplo, uma questão que mexa com a Federação Brasileira, uma questão que envolva a economia do país, né? Só para dar alguns exemplos. Então, nesta hipótese, o recurso extraordinário viria armado com uma arguição de relevância, uma arguição de repercussão geral. E o Supremo Tribunal verificaria, olha, realmente, esta matéria de repercussão geral, vou julgar. Este é um outro sistema pelo qual se busca também, digamos assim, reduzir o número de recursos e, com isso, também agilizar a prestação jurisdicional. Então, respondendo à sua pergunta, qual é o objetivo principal da reforma do Poder Judiciário? É tornar mais ágil, mais rápida a prestação jurisdicional. Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. Uma nova era está aí. A era da amizade, da aproximação, da paz e da alegria. Onde até a tecnologia é amiga, ajudando, facilitando as nossas vidas. Um tempo onde as esperanças se renovam. Onde a palavra é acreditar. Esse novo tempo é a cara de São Paulo. A cara da nossa Caixa. Bem-vindos ao ano 2000. Bem-vindos à nossa Caixa. O novo Banco de São Paulo. Nos dias 24 e 25 de fevereiro foi realizado com grande sucesso no Hotel Vacance, em Águas de Lindóia, interior do estado de São Paulo, o seminário O Servidor Público, a Ética e a Tributação no Brasil depois das reformas constitucionais. Além das reformas, foi debatida a questão da ética na sociedade em geral e especialmente no exercício da função pública. Paralelamente, foi realizada a primeira reunião anual do Conselho de Representantes do Sinafresp, que debateu as questões mais relevantes para a categoria dos agentes fiscais de rendas. Os debates estiveram concentrados em torno da reestruturação da Secretaria da Fazenda e do redutor salarial, que são as questões que mais afligem hoje o fisco do estado de São Paulo. As questões ainda pendentes de solução serão elencadas em documento que será encaminhado para a administração tributária. Na avaliação geral dos representantes, alguns problemas merecem urgente solução, entre eles o da produtividade. Foi senso comum entre os presentes que a retomada do trabalho de fiscalização na sua plenitude, sobretudo na Grande São Paulo, é condição para o incremento da arrecadação. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o deputado Michel Temer. Deputado, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a imagem do parlamentar. Olha, você sabe que o parlamento não é só no Brasil, sabe, no mundo todo. O parlamento, por ser o poder mais transparente, mais aberto, e também por, digamos, acolher as várias correntes de opinião, né, por meio dos partidos políticos, é o poder mais, digamos, criticado pela opinião pública. E até é natural que seja assim.
não é? O poder executivo, o poder judiciário são poderes, de alguma maneira, mais resguardados, mais fechados. E também é bom que seja assim. Você veja, no executivo, por exemplo, no judiciário, você tem uma certa hierarquia. No legislativo você não tem hierarquia. Eu sou presidente da Câmara, mas tenho mais 512 iguais a mim. Não há hierarquia no poder legislativo. Aquilo é a casa do povo e não é sem razão que é a casa do povo. E por que é a casa do povo? Ele é o poder mais sujeito a críticas, né? É claro, e é interessante, há algum tempo atrás, eu cheguei nos Estados Unidos, liguei a televisão no hotel, e quando liguei no hotel, a televisão, o sujeito dizia assim, estou falando do parlamento norte-americano, né? O sujeito dizia assim, olha, hoje eu tenho uma boa notícia, O Congresso entra em recesso hoje. E tenho também uma má notícia, ele volta a trabalhar daqui a 30 dias. Você veja que esta não é uma coisa do Brasil, é uma coisa universal, mas que é fruto exatamente do sistema democrático. Quer dizer, nós parlamentares temos que nos conscientizar de que isto faz parte do jogo, e do jogo democrático. Deputado, outra questão que preocupa hoje todo brasileiro é a questão da segurança, e o senhor entende bem disso, foi secretário da Segurança aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco se os deputados, se o Congresso Nacional está fazendo alguma coisa, tem algum projeto de reestruturação do sistema de segurança para mudar e deixar o povo mais viver tranquilo. Olha, eu fui secretário da Segurança Pública em São Paulo 2 vezes, né? Na primeira vez por 2 anos e meio, mais ou menos, na segunda vez também por 2 anos e meio, 3 anos, né? E eu acho que nessa história de segurança há muita teoria e pouca prática. Veja a própria pergunta que você fez. O que o Congresso está fazendo para estabelecer uma legislação que dê tranquilidade ao povo? Aí eu confesso a você que é preciso dizer coisas, digamos, mais óbvias, né? Quer dizer, hoje como é que você motiva a polícia, né? Em primeiro lugar, a polícia precisa estar muito motivada para trabalhar. Você precisa dizer ao policial que ele precisa responder com energia à violência do marginal, né? Porque você não pode imaginar, e aqui vai uma lei da física, toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Se o marginal é violento, a polícia tem que responder no mesmo tom, o que não significa que a polícia, por si só, será violenta. O que ela deve é responder no mesmo tom à violência do marginal. Este é um ponto, quer dizer, é o ponto do combate à criminalidade, né, que tem as mais variadas causas. Você pode até invocar causas sociais, desemprego, etc., e é verdade. Mas a função da segurança pública, do policial, é tentar dar tranquilidade à população. Então ele precisa estar motivado, precisa estar aparelhado, instrumentado, portanto com carros, com armamento. Isso é preciso renovar ciclicamente, né? É preciso ter aparelhagem para isso. E outra coisa da polícia é o enfrentamento das questões sociais. Você veja que São Paulo passou, nos últimos tempos, por grandes conflitos sociais, a história dos pirueiros e outros tantos movimentos sociais que também geram certa intranquilidade, que geram a ideia da violência. Aí a polícia precisa entrar também, mas aí a polícia precisa entrar, digamos assim, não como quem vai enfrentar um marginal, mas como quem vai enfrentar um problema social. Quando eu fui secretário da Segurança Pública, em vários momentos eu fui a locais de conflito, em que a polícia deveria retirar à força ocupantes de prédios, etc., e eu os retirava na base do diálogo, na base da conversa, na base do convencimento. Este é um outro tratamento, que é uma outra atividade da polícia. Mas no tocante à criminalidade, eu vou lhe dizer, não adianta só lei. Eu tenho lá, confesso a você, eu tenho uma comissão especial hoje trabalhando no tema segurança pública e violência para fazer sugestões, não é? Mas o que é preciso aí não é legislação, é execução, é ação. Ok. Estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria de ouvir as considerações finais do senhor. Vamos ter confiança no nosso país, né? Há um dito geral que estabelece o seguinte: o Brasil é maior do que as crises. E é verdade, por mais crises que nós tenhamos, o Brasil sempre as supera. E nós estamos precisando muito no país de uma mensagem de otimismo, uma mensagem de desenvolvimento. Esta mensagem de otimismo e desenvolvimento pode gerar não só legislação, como ações concretas que levem à felicidade do povo. Este pessimismo que muitas vezes toma conta da população é muito ruim, não é? Nós temos que acabar com a briga de autoridades,
isso intranquiliza a população. As pessoas têm que distinguir entre o momento político-eleitoral, quer dizer, o momento em que as pessoas vão nas urnas, vão se enfrentar nas urnas, do momento político-administrativo. Quer dizer, passou a eleição, são todos agentes públicos e, portanto, todos devem se entender para a busca do bem comum. Então, o que eu quero lançar nessas últimas palavras, por meio do seu programa e cumprimentando pelo programa, é exatamente essa mensagem de otimismo, né? A mensagem de que se nós trabalharmos e trabalharmos bem, o Brasil vai para frente. Nós agradecemos, deputado Michel Temer, e tenham todos uma boa semana e até a próxima quinta-feira.